Fala, meu querido Jeremias Barbosa, passando aqui em mais um vídeo hoje para falar de um assunto muito importante, porém de uma forma muito positiva. Vamos falar hoje sobre a depressão, o mal do século. Muitas pessoas hoje vêm sofrendo, entrando nesse quadro, nesse estado interno de sofrimento, e hoje vamos falar aqui sobre alguns fatores, como você pode identificar, o que você pode fazer para amenizar um pouco essa dor, e alguns fatores que precisam ser levados em conta para que você possa sair desse quadro de sofrimento. Meu nome é Jeremias Barbosa, sou Master Coach. Desde já quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, para que você possa estar usufruindo aí desses conteúdos que estamos partilhando com você. Desde já, se você tem alguém na sua família que passa ou está nesse quadro, convido você a assistir esse vídeo com essa pessoa, ou então encaminhe esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que vai ser de uma grande utilidade. Então, vamos falar um pouco sobre a depressão e o que é a depressão? A depressão é uma queda do humor. Quando falamos do humor, estamos falando do humor normal, não aquele humor de estar toda hora rindo, não, estamos falando do humor normal, estamos falando de energia, a energia física, a energia mental, e estamos falando de sensibilidade, de prazer e dor. Provavelmente você já ouviu eu falar muitas vezes e perguntar: qual o estado interno que você está vivendo hoje? Estado interno de alegria ou estado interno de tristeza? Geralmente, quando a pessoa está num estado interno de tristeza, ela está num estado interno depressivo. Muita tristeza é um quadro de depressão. A ansiedade é quando a pessoa pensa muito no futuro. Então, hoje nós estaremos falando sobre isso, esse sentimento, essa carga emocional que a pessoa tem, parece que o mundo dela é cinza. Por quê? Porque a depressão ela acontece pela falta de prazer. Quais são os sinais que uma pessoa depressiva ela traz? Por exemplo, a energia física. A pessoa que tem depressão, ela parece que está sempre cansada, com fraqueza, desanimada. O aspecto físico da pessoa depressiva geralmente é assim. Na questão de energia mental, ela tem falta de concentração, os pensamentos dela são lentos, parece que a pessoa está sempre devagando. A pessoa com depressão, a energia mental dela é assim também. A sensibilidade do prazer, ela não tem muita esperança, ela não tem motivação, as coisas não são muito claras para ela usa muito da apatia, não tem muita sensibilidade a coisas que trazem alegria, ela vê o mundo completamente diferente. Então isso é estar deprimido, e provavelmente você já viu ou conhece pessoas assim. Posso hoje falar nesse vídeo com certa autoridade, porque passei quase 10 anos nesse estado interno de sofrimento e sei o quanto é dolorido você ficar preso aos remédios que têm que ser tomados, às consultas com um psicólogo, enfim, para que a pessoa possa sair desse estado interno. E lógico, isso depende muito de você, mas também a família, os nossos entes queridos, a esposa, os filhos, fazem grande parte disso para que a gente possa melhorar. Então, a depressão é isso, um estado de tristeza onde a pessoa ela não consegue ver as coisas como elas realmente são. Nas minhas pesquisas para fazer esse vídeo, eu busquei algumas ferramentas que ajudam as pessoas a analisar qual é o quadro interno que ela está vivendo, para ver se a pessoa realmente ela está depressiva. E eu tenho aqui uma dessas ferramentas, é com base em 2 perguntas, e eu vou falar essas perguntas, e elas se baseiam nas 2 últimas semanas que você viveu. Então, nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem se sentido incomodado por alguns dos seguintes problemas? Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Se nenhuma vez você sente isso, a nota é 0. Se é vários dias que você vem sentindo isso, a nota que você vai dar é 1. Se é mais da metade dos dias você tem se sentido assim, a nota que você vai dar é 2. E se quase todos os dias
você tem se sentido assim, a nota que você vai dar é 3. Esse mesmo tipo de nota que você vai dar para a primeira pergunta, você vai usar para a segunda. A segunda é: você anda sentindo-se sem energia, triste ou sem esperança? Mas seja muito sincero com você. Como é que você tem se sentindo? Se é nenhuma vez, a nota é 0, vários dias 1, mais da metade dos dias é 2, e se for quase todos os dias, a nota é 3. Qual é a base disso tudo? Se você tirou uma nota igual a 2 ou maior, você está sendo aí aconselhado a procurar a ajuda de um profissional para ver se você está nesse quadro depressivo. E, gente, depressão é algo muito sério, né? A cada 40 segundos, em todo o mundo, uma pessoa, ela tira a sua própria vida por causa desse estado interno de sofrimento. Pessoas desesperadas, pessoas que pedem socorro e que não conseguem mais conviver com essa dor, dessa tristeza, elas acabam tirando as suas próprias vidas. Isso é algo muito triste, isso é algo muito impactante e nós hoje devemos fazer um movimento. Nós estamos aí no mês de setembro, onde estamos falando muito sobre suicídio, falando sobre depressão, então é um mal que hoje assola toda a humanidade. Então, se você realmente está sentindo algum desses aspectos, procure um profissional, tá? Converse principalmente com alguém da sua família, para que ela possa te ajudar a encontrar a solução para isso. E a depressão, ela tem vários fatores que acontecem fora e dentro de você. Quando acontece fora, talvez seja algo que aconteceu através de uma traição, a morte de um ente querido, a briga com um amigo, um mau entendimento aí com um parente que você ama muito, enfim, algo assim. Então isso acaba impactando e te trazendo esse estado interno. O que acontece fora, ele vai impactar você de acordo com o significado que você dá a esse movimento que acontece. Então, é muito importante, se você hoje está nesse quadro, pare e pense, o que aconteceu para que eu esteja hoje dentro desse quadro? E isso é algo gradativo. E você começa a fazer o quê? A se isolar. Quantas vezes você hoje tem ficado em casa, dentro do seu quarto, deitado na sua cama, querendo se isolar do mundo? É fato que todo ser humano ele nasceu para estar junto com outros seres humanos. Se isso não é algo normal para você, alguma coisa não está no lugar, né? Todo ser humano ele tem essa necessidade, né? Se você tem uma família, se você tem filhos, se você tem irmãos, se você foi criado dentro de um sistema com muitas pessoas, por que você hoje tem essa vontade de ficar isolado? Provavelmente algo aconteceu que você precisa estar ressignificando. E isso acontece aonde? Dentro de você. E ele vem através de uma estrutura de pensamentos em como isso influencia os seus sentimentos. E é disso que falaremos, de como podemos tratar aquilo que acontece dentro que está no seu poder. Mas olha só que notícia muito boa. Ao identificar que toda vez que eu entro num estado de depressão, é porque nós estamos usando uma estratégia para que a nossa energia, o nosso estado interno fique para baixo. E se você faz isso, você pode desfazer isso também. Todos nós, ao entrarmos num quadro depressivo, nós usamos como se fosse um passo a passo para chegar nesse nível. Então, que coisa bacana saber que ao mesmo tempo que eu posso entrar, eu posso e tenho o poder de sair disso. Todos nós usamos um protocolo. E agora comece a refletir. Se você vive hoje esse quadro depressivo, ou se você tem muito hábito de estar com esse sentimento de tristeza, de desânimo, comece a ver como é que você reage quando isso acontece. Você começa a ficar irritado, você não quer conversar, se isola, quer ficar mais na cama, quer ficar em silêncio. Você costuma assistir que tipos de matérias? No seu celular, na televisão, a ler? Como é que você age quando você começa a entrar nesse estado interno de sofrimento?
E o seu corpo? Como é que ele fica? Cabisbaixo? Você se sente feio, feia? Como é que o seu corpo reage? Fica com dor? O que você faz? Quais são os seus hábitos quando você se sente depressivo? O que você pensa? Os seus pensamentos fazem com que você tenha que tipo de ações? Para pensar, pensa nisso. Os seus dias depressivos, eles provavelmente têm um passo a passo. Como é que você acorda? Como é que você toma o seu café? Como você trabalha? Como você almoça? Como é a sua tarde? Como é quando você está estudando? Como você reage? Agora pare e pensa como é aquele dia alegre, aquele dia que você está bem. Quando você se sente melhor. Qual é a diferença? Por que o dia que você está bem, ele é tão diferente? Pensa, o seu acordar quando você está bem e quando você está mal. Quando você toma o seu café. Enfim, analisa ponto por ponto como isso está acontecendo na sua vida. Para que você possa mapear isso e principalmente para que você possa mudar isso. E tudo isso então que vem acontecendo, ele contribui para que você entre nesse estado de julgamento e comparação. Então tudo que te leva para essa situação pode te trazer de volta, porque você sabe o caminho. É como se fosse uma escada. Você sobe, mas você desce. Ou então você desce, mas você também pode subir. É apenas uma decisão interna que você tem. Estado interno que a pessoa vive é uma decisão. Mas Jeremias, isso é fácil? Não. Pessoal, estava falando aqui no início do vídeo, eu passei quase 10 anos com essa doença e não entendia. Lógico que tem muitos fatores psicológicos que nós devemos tratar, temos que entender, né? Algumas coisas que você reage hoje nem são suas, né? Talvez uma dor que você tenha é algo que você herdou do seu pai, da sua mãe. A gente sabe que isso é genético também, mas olha que coisa linda, você tem o poder de mudar isso. É uma decisão, você primeiro precisa reconhecer isso. Não é normal você estar triste todos os dias. O normal da vida é o quê? Você se sentir feliz. Então, durante a semana, durante o dia, meses, anos, com quanta frequência você anda triste? Ou você, né, geralmente eu faço uma pergunta, né, quando estou no consultório, eu pergunto, me fale sobre 3 momentos maravilhosos da sua vida. Tem pessoas que dizem assim, é muito difícil eu pensar nesses momentos. Para aí, isso é uma mentira, né? Nós fomos feitos para termos uma vida feliz. Então comece a ver a vida, o que você tem de bom, para poder sair desse estado interno. Toda vez que eu entro nesse estado, é porque então nós usamos essa estratégia e nós podemos mudar tudo isso. Agora, eu quero te convidar a identificar algumas coisas que podem te levar a sair desse estado de sofrimento. Eu quero que você foque naquilo que você tem. Talvez você possa focar primeiramente na sua família, na sua saúde, talvez na casa que você mora, a comida que você come, talvez o que você faz. Enfim, comece a focar naquilo que você tem. Já parou para pensar nisso? Em algumas palestras que eu faço, eu geralmente gosto de fazer uma em especial, que o tema é o que você é e quem você é. E quando eu faço essa palestra, geralmente parece que é a mesma coisa, o que você é e quem tu és. E são coisas completamente diferentes. Em um determinado tempo da palestra, eu começo a falar sobre as coisas maravilhosas que nós temos e que às vezes não prestamos muita atenção. E eu gosto muito de falar sobre, por exemplo, aquilo que fomos constituídos. Eu vou te perguntar, por que você enxerga colorido? Já parou para pensar nisso? Se você enxergasse apenas preto e branco, você sobreviveria? Nós sabemos que sim. Por que você sente o gosto dos alimentos? Por que tanta variedade de alimento? Conseguir sentir o cheiro
né, dos alimentos, o nosso olfato. Por que você foi feito dessa forma? Se você parar e profundamente, genuinamente, verdadeiramente refletir sobre isso, é porque você é realmente um ser muito especial. E por ser tão automático isso que temos, todas as pessoas têm, nós acabamos não valorizando isso. E olha só que coisa linda. Fomos projetados para termos satisfação na vida. E querendo ou não, muitas vezes buscamos, na nossa imaginação, não viver essa alegria, essa vida plena que foi nos colocada à disposição. Todo ser humano, eu costumo dizer, ele foi feito com uma divindade, com algo especial. Eu, como profissional, ajudo as pessoas a despertarem seus dons e talentos. Mas não é o profissional que ajuda. Ele só usa a ferramenta para identificar aquilo que você tem. A maioria das pessoas escondem isso dentro de um baú interno. Por quê? Porque elas não se sentem merecedoras, não se sentem pertencentes, e isso faz com que a sua vida fique frustrada, e ela não consegue entender que ela tem o poder de mudar tudo isso. Já pensou verdadeiramente no porquê que você existe? No porquê que você está aqui? O que você faz que quando faz você não vê o tempo passar? Qual é a sua divindade? Quais são os papéis que você vive hoje? Você vive de uma forma plena os papéis que você tem? Você é filho, você é pai, mãe, esposa, marido, neto, sobrinho, profissional, amigo, ouvinte. Quais são os seus papéis? E quando você reflete em cada papel desse, quais são as qualidades que atribui cada papel? Você como filho, quais são as suas qualidades? Amoroso, cuidador, leal, grato. Né? Como empreendedor, quais são as qualidades que você atribui a você? Você já fez isso? Já fez esse reconhecimento para ver as suas qualidades? Naquilo que você realmente tem? Gente, se você parar e trazer para a consciência tudo de maravilhoso, de lindo que você tem, com certeza isso vai te ajudar muito a trazer para o estado interno de alegria. Eu me lembro que certa vez, num período de depressão, eu tinha aproximadamente aí meus 23 anos e eu trabalhava no ramo de pescados e eu ia num local, em Santa Catarina, no local onde eu nasci, nós chamamos de APAI, que é um local onde se cuida de crianças excepcionais. E aquilo foi a maior escola de humanidade que eu tive. Lá você encontra todo tipo de pessoa com várias deficiências físicas e mentais. E eu me lembro que um dia era final já do expediente e as crianças estavam indo embora, né, nos ônibus. Aqui em Portugal nós chamamos de autocarro, né, os autocarros próprios da instituição, e havia uma criança que me chamou muita atenção. Ela nasceu cega, surda, muda, e ela vivia numa cadeira de roda. E ela estava a chorar, e aquilo dali me comoveu muito. Eu fiquei paralisado ao ver. E as professoras estavam ao redor e tal, não estavam conseguindo deixar a criança calma, e chamaram um professor, né, que trabalhava diretamente com esse aluno. E foi incrível, eu nunca tinha visto isso sobre a comunicação, a linguagem que tem com as mãos. Nunca tinha visto isso. E o professor chegou, pegou na mãozinha da criança, conversou com ela e ela foi se acalmando, o semblante dela foi ficando diferente e puderam colocar ela dentro do autocarro, do ônibus, e ela foi embora. Aquilo me tocou, hoje eu estou com 40 anos e toda vez que eu lembro disso, eu sempre fico arrepiado de imaginar o poder que o ser humano tem através do toque, de poder trazer para o outro aquilo que ela tem de melhor, trazer a paz, trazer a alegria, a segurança. Então foque naquilo que você tem. Você tem muitas coisas boas, você foi feito com um propósito
procure a sua missão. Ah, mas Jeremias, hoje é difícil eu parar e conseguir pensar nisso. Desculpe eu te falar, é uma mentira. É uma mentira que eu contei durante muito tempo e hoje, acredite, é uma mentira que você conta para você também. Foque naquilo que você tem de melhor. Foque naquilo que você realmente é, tá? Outra coisa que pode estar atrapalhando você é o espírito de escassez, né? E quando você faz isso, você começa a se julgar, comparar, sofrer, ficar irritado, ficar com raiva, né? E você se afunda cada vez mais nesse sentimento interno. Então, às vezes, você começa a olhar que o outro tem isso, tem aquilo, né? E você não tem, né? Realmente, será que é tão importante isso? Será que o que está fora impacta tão profundamente você? Nós, a pararmos assim, olhar a história de grandes pessoas de sucesso, e tem várias hoje na internet, eu sigo muitos assim, isso me inspira, né? Porque o mais importante para você é ser. O ter não faz diferença nenhuma. Quando você é o que você nasceu para ser, as outras coisas que você sonha, que você tanto deseja, elas acontecem automaticamente. Então não deixe as coisas de fora, aquilo que você acha que é importante, uma roupa, um carro, uma casa, uma viagem. Não deixe que isso hoje impacte de uma maneira negativa, porque quando você começa a olhar isso porque você não tem, você não atrai, você expele cada vez mais isso da sua vida. Comece a admirar as pessoas que conseguiram conseguir isso de uma maneira correta, através do trabalho. Essas pessoas que conseguem isso, com que espírito elas conseguem fazer essas coisas? Com certeza é com o espírito de felicidade, é porque elas focam naquilo que ela tem. E a coisa mais importante para que você possa ser a pessoa que você tem que ser é ter vontade, é ver a sua capacidade, é ver o seu merecimento, é você se pertencer, é você ter a clareza dos papéis, é você ter o conhecimento do que você precisa ter e você se relacionar com as pessoas certas. Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Então comece a focar nisso. Foque naquilo que você realmente tem de bom para que você possa viver aquilo que você realmente merece viver. Agora eu quero te convidar a se concentrar em algo muito especial, que é na sua esquisitice. E talvez isso não faça muito sentido para você, mas ser esquisito é algo muito bom, é ser diferente. Comece a pensar, o que te diferencia do mundo? Quais são as suas ações, os seus pensamentos? Qual é a diferença que você faz no mundo que você vive? Aos sistemas que você está inserido? Como as pessoas te encaram? Qual a imagem que elas têm de você? O conceito que elas têm de você? O que você tem agregado ao mundo hoje com a sua esquisitice? Se você partisse hoje, que falta isso faria dentro do seu círculo familiar, dos seus amigos? Por que a sua esquisitice faz diferença na minha vida, na vida das pessoas que te amam? Se concentre em saber o porquê que você está aqui. Por que você nasceu? Por que você veio a esse mundo? Pense em tudo aquilo que você já tem, tudo aquilo que você já fez. Consegue parar e refletir um pouco a respeito disso? Das suas benfeitorias, né? De tudo aquilo que você agregou? Qual foi a última pessoa que te fez um elogio a respeito de algo que para você era tão insignificante e que para aquela pessoa foi tão importante? Já parou para pensar nisso? Bem, quando você pensa em algo assim, você consegue refletir o poder que você tem de fazer algo, né, com a sua vida. Esse dom precioso que o universo te deu. Então concentre-se naquilo que depende só de você. Quando você se concentra naquilo que depende do outro, então a sua taxa de estresse ela sobe e você começa a ficar ansioso e preocupado. Agora, quando você faz somente aquilo que depende de você, a sua vida ela começa a fluir, as coisas começam a se abrir para você, as oportunidades começam a surgir e você consegue resolver as coisas. Ficar pensando, atribuindo poder para as outras pessoas, como se estivesse terceirizando a sua felicidade, né? Isso vai te deixar frustrado. Por quê? Porque nós sabemos que hoje existem muitas pessoas que estão com esse nível de estresse muito alto, são grosseiras, às vezes elas também estão num quadro depressivo. E imagina só, 2 pessoas, né? Existe até uma música da Ana Carolina que diz, né, de 2 bicudos. E 2 bicudos
eles não se beijam, não tem como isso acontecer. Então esteja com pessoas, né, que têm essa energia mais positiva, né? Se você tiver nesse quadro depressivo, procure essas pessoas, esteja junto com eles, mesmo que você fique quietinho num canto. E eu me lembro, volto novamente a contar um pouco da minha história. Eu durante muitos anos fui religioso, frequentava 3 vezes por semana a igreja, e quando eu estava nesse quadro depressivo, eu queria apenas estar lá, mas não ser visto. E era muito difícil, porque fazia parte do sistema religioso, enfim, mas eu não me sentia pertencente, eu queria estar isolado. E levou muito tempo para saber que a distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim. Então faça esse esforço, né? Algumas pessoas elas têm esse hábito, ainda hoje é um hábito que às vezes eu tenho de querer ficar em casa, isolado. Há pouco tempo tivemos aqui um evento e eu falei para minha esposa, não, nós iremos sair porque eu preciso quebrar esse hábito de querer ficar isolado. Acabei me arrumando rapidamente e a gente foi, né, nesse evento que tinha aqui na cidade. Então faça isso. Procure estar com as pessoas que têm, né, pensamentos positivos, pessoas alegres, que com certeza isso vai mudar. Use o seu livre-arbítrio e saiba se posicionar. O mundo ele foi feito para todos. E você tem, né, como diz o ditado popular, você tem o seu lugar ao sol. Que lugar é esse? É um lugar bonito? Você está aproveitando esse mundo maravilhoso que foi criado para você desfrutar? Então, se concentre nisso, se concentre naquilo que depende de você, não terceirize a sua felicidade a outros, porque a pessoa mais importante do mundo é você. Né? Eu já comentei em outros vídeos, principalmente para pessoas que são pais, né, são mães, às vezes a gente costuma perguntar, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E elas dizem que são os filhos. Gente, a pessoa mais importante do mundo é você. Você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Eu vejo filhos hoje que acham que estão devendo alguma coisa para os seus pais, né? Sentimento esse que acaba frustrando, né, a pessoa durante toda a vida. Então comece a encarar você como sendo o ser mais importante do mundo, para que você possa estar usufruindo das oportunidades que você nasceu para ter. Então a pergunta que surge agora é, por que eu me sinto depressivo? Por que isso acontece? Então são vários motivos, né? Como eu já falei aqui, alguns motivos que você herda, alguns motivos que você compra inconscientemente, né? Geralmente quando alguém vem com um sentimento assim, às vezes eu pergunto, isso que você traz para mim é algo seu, do seu pai ou da sua mãe? Inconscientemente as pessoas trazem isso. Mas um dos motivos mais comuns é a busca de atenção, né? Talvez porque foi rejeitado, talvez porque foi abandonado, e ela busca então essa atenção, e como o ser humano é por natureza empático, quando vimos alguém numa necessidade, queremos estar abraçando, amparando essas pessoas. Então quem está no quadro depressivo, às vezes ela busca isso, ela quer ser abraçada, ela quer ser amparada, cuidada. Então muitos ficam nesse estado depressivo por causa disso, alguns complexos que ela teve na sua infância e elas buscam atenção. Outros é para fugir das responsabilidades, né? Talvez com medo de dar certo. Olha só que incongruência. Todos nós nascemos para dar certo no mundo, mas às vezes temos medo disso. Medo de dar certo, né? De ter a vida que a gente sempre quis ter. Enfim, você tem medo de dar certo. E às vezes você faz isso porque você quer honrar o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que tinham medo do dinheiro, medo da prosperidade, por causa das crenças, dos valores deles, né? Achavam que dinheiro era coisa que não traz felicidade. Então você às vezes tem um potencial tão grande, e inconscientemente você quer honrar eles, e não tem a vida que você merece. Você anda fazendo isso? Se você anda fazendo isso, pare agora. Pare agora, quebre isso.
tá? Não fuja da responsabilidade de ser feliz. Eu me lembro que fugir da responsabilidade foi algo que me trouxe a esse nível de depressão. Eu me lembro que quando eu comecei esse quadro, eu tinha 18 anos, eu tinha recém-casado, eu casei muito jovem, enfim, e desde muito jovem também trabalhava fora, e quando eu me casei, eu me vi num estado onde eu estava desempregado. E dentro das crenças e valores que eu tinha, o homem não podia ficar desempregado. O homem, ele tinha que trabalhar e sustentar a família. Então, eu queria fugir desse senso de responsabilidade que eu tinha comprado. E, por consequência, isso agravou durante muitos anos esse quadro de depressão. Então, fuja dessas mentiras que você anda falando para você mesmo. O que fazer para aliviar, então, esses sintomas? Gente, se você está sentindo que essa tristeza, esse desânimo está aparecendo, pare por apenas 2 minutos. Olha só, 2 minutos e simplesmente respire. Comece a sentir o ar entrando nos seus pulmões, respire profundamente. Encha os seus pulmões de ar como se eles estivessem abraçando o seu coração. 2 minutos apenas. Comece a perceber o que vai acontecer. Profundamente, você vai sentir uma sensação na sua cabeça, o seu corpo vai ficando mais relaxado, você vai se sentindo melhor, ok? Apenas 2 minutos, aonde você estiver, feche seus olhos e apenas respire profundamente, tá bom? Coloque talvez uma música animada. Sabe aquela música que traz aquele sentimento, talvez de quando você era criança, adolescente? Aquela música especial que desperta em você um sentimento muito bom. Coloca ela. Comece a escutar essa música. Comece a pular, comece a se movimentar. Se necessário, comece a gritar. Levante teus braços. Você tem que mudar a sua fisiologia. Provavelmente você nunca vai ver uma pessoa que está correndo, fazendo um esporte, com uma cara de triste. Geralmente a pessoa, quando faz isso, ela está feliz. Então comece a fazer isso. Comece a mudar a sua fisiologia para que você comece a se sentir melhor. Se empodere. Existe uma posição que é muito simples de se fazer e que com certeza vai te trazer essa sensação. Olha só, você fica ereto, ok? Bota os ombros nessa posição que nem eu estou fazendo aqui, levanta a sua cabeça, olha para cima, olha bem sério para cima, agora tenta pensar em algo triste. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a posição que você está, te impede disso. É uma posição de empoderamento. Então fique assim um pouco, né? Coluna ereta, bota os ombros para trás, olha para cima, respira fundo. Veja o que vai acontecer com a sua mente quando você faz isso. E isso é um hábito. Você vai fazer 1, 2, 3 vezes, nem que você tenha que fazer 10, 15 vezes por dia. Mas o seu organismo, a sua mente, vai começar a perceber o quão importante é para você mudar a sua fisiologia. Então tire o seu corpo desse estado de inércia, coloque ele num estado de alerta, porque assim você vai disparar outros estados emocionais, gerando a endorfina, testosterona e outros hormônios da felicidade. E algo que é muito bom e muito curador. Comece a abraçar as pessoas que você ama, que você confie. Você fazendo isso durante 30 segundos, apenas 30 segundos, você vai ter um efeito muito forte, é muito curador. Então comece a abraçar as pessoas. Às vezes as pessoas entram num estado de depressão, como eu já falei, por alguma carência emocional. E elas têm vergonha de expressar. Às vezes a pessoa é totalmente sentimental, uma pessoa que tem as emoções à flor da pele, mas ela tem vergonha, né? E ela não entende isso. Talvez a criação dela impediu que ela entendesse isso, mas ela é uma pessoa totalmente sinestésica e ela gosta, ela precisa abraçar. Faça isso algumas vezes para você ver como é que o seu organismo funciona. Então tire o seu corpo, tá, desse estado de inércia. Coloque ele se movimentar, que você vai perceber quão curador isso vai ser. Cuide da sua alimentação e da sua saúde física e emocional. Agora eu vou falar algo aqui que é muito sério. E, gente, quando eu estava preparando isso, eu dei muitas risadas, porque é muito sério. Olha só, saúde intestinal, aquilo que você come.
Boa parte dos hormônios da felicidade, eles são produzidos, sabe aonde? Através da nossa alimentação, no nosso intestino. O intestino está ligado diretamente com o nosso cérebro. Olha só que coisa louca. Muito sério isso. Por isso é importante comer comidas saudáveis. O que você anda comendo? Muita porcaria, muito refrigerante, muita coisa industrializada. O que você anda comendo? Né? Você tem o hábito de cozinhar a sua comida? Então, isso é muito importante. A serotonina é um hormônio muito importante para o estado de alegria e felicidade. E a Academia Brasileira de Neurologia diz que mais de 90% desse hormônio ele é produzido no nosso intestino. Está vendo a importância de você cuidar da sua alimentação? Se você anda comendo porcaria, eu vou dizer, sou obrigado a falar. Se você anda comendo porcaria, seus pensamentos vão ser isso mesmo, uma M, bem grande. Então cuide com aquilo que você anda ingerindo, que com certeza, olha só, 90% desse hormônio da felicidade vai te trazer algo maravilhoso. E já viu que a pessoa depressiva, ela às vezes nem quer comer? Falei para você, fiquei com 54 quilos. Não tinha vontade de comer absolutamente nada. E quando eu comia, aquilo já me estufava, não pensava em alimentação saudável, nada disso. Hoje, com certeza, a gente já tem uma outra mentalidade, se cuida um pouco mais, mas se você tem a oportunidade de fazer isso, comece a fazer. Né? Frutas, verduras, né? Aquela comidinha feita em casa. Né? Se você tem um hábito de cozinhar, olha só que coisa bacana. Né? Só o fazer a comida, isso já vai te trazer o prazer. Se você não tem esse hábito, talvez você queira agora, a partir de agora, compartilhar, né, com a sua esposa, com o seu marido ou com seus filhos, para fazerem algo juntos. Né? Talvez um faça a alimentação como arroz, o feijão, outro faça salada, né? Aquele momento de estar feliz fazendo a comida. Então é algo que você pode estar mudando. São pequenas atitudes que vão te trazer grande recompensa para a sua mente, a sua saúde mental. E o contato com a natureza também é muito importante, com animais. A ocitocina é o hormônio do amor. E provavelmente, se você tem um pet em casa, já sentiu isso. Como é gostoso ter aquele animal de estimação em casa, né? Aquele animal que te dá aquele amor incondicional, né? Talvez seja um cachorro, um gato, enfim. Eu amo animais, já tive muitos animais em casa, eu posso falar com propriedade. E se você tem, você sabe, né? E principalmente o cachorro tem essa sensibilidade de perceber como está o seu estado emocional. Então, olha só, se você está precisando aumentar aí a ocitocina, se você pensar em ter um animal, isso com certeza vai te ajudar muito, né? Você tem que aprender a relaxar. E tudo isso que eu estou te falando vai te ajudar a sentir esse relaxamento, esse merecimento, esse estado interno de mais alegria, de confiança, né? De empoderamento. Então se cobre menos, faça menos, curta mais, se permita e seja principalmente grato. Quando falamos em gratidão, falamos da ação mais importante, né, que um ser humano pode ter. Você é grato? Quantas vezes você agradece? Né, o ser humano ele tende muito a esquecer e sempre está cobrando. Você é grato por tudo aquilo que você tem? Outro aspecto muito importante, o perdão. Né? Sempre quando falamos de depressão, falamos de perdão. E muitos casos as pessoas elas não perdoam, elas se acham deuses, se acham que são capazes se elas não derem o perdão, de estar com a pessoa na mão. E na verdade o ato de perdão é um ato de amor consigo, com você mesmo, né? Porque quando você se perdoa ou perdoa o outro, você simplesmente se conecta. Então perdoe, seja grato, né? Veja a vida de uma outra forma, aprenda a ter novas percepções a respeito de você, do mundo, do outro, quem realmente você é. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me transformo, mais eu me potencializo.
quanto você se conhece, quanto você se permite, quanto você está vivendo aquilo que você nasceu para viver. Então, seja realista com isso. Aprenda. O estado de tristeza é um estado que você escolhe viver. É uma decisão que você tomou. Fique alerta a esse protocolo que você anda cumprindo todos os dias. E se você consegue, seguir de perto esse protocolo e entrar nesse estado interno de sofrimento, você consegue, primeiramente, sair dele e fazer outras coisas diferentes disso. Entra no estado de alegria, de contentamento. Olha ao seu redor, quanta coisa boa que você pode estar usufruindo, quantos projetos pode estar saindo aí da sua cabeça. Comece a pensar no seu futuro. Quais são quais são os sonhos que você pretende realizar no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, talvez o mês que vem? O que você anda procurando fazer da sua vida? Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que você possa compartilhar e que você possa usar toda essa mensagem para trazer mais clareza a respeito desse assunto e principalmente ter a percepção que você nasceu para ser o protagonista da sua vida e impactar o mundo através dos seus dons e talentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.